Boa tarde, eu sou Maurício do canal Desmiteologizando, né? Estou até trabalhando, pensando a respeito como eu devo mudar o nome do canal e eu gostaria que vocês me dessem algumas opções, né? Que eu quero trabalhar apenas, por exemplo, como a história e a filosofia das religiões, né? E como elas têm certos paralelos umas com as outras, né? Não tem o intuito somente falar sobre a cultura judaica, né? Mas sim como outras determinadas culturas. Então hoje ainda quero dar continuidade, né? Por exemplo, a sequência do estudo que eu estou dando acerca dos idiomas proto-hebraicos, né, picto-hebraico, e como ele se evolui através dos séculos, né? E eu também vou fazer algum paralelo do idioma picto-hebreu, né, o idioma cananeu, com o idioma grego e como ele foi se reformatando com o tempo. Por exemplo, nos dois primeiros vídeos, né, nos três na verdade, eu falei sobre a letra Aleph e a letra Beit, né? E neste vídeo eu quero falar sobre a letra Gimel. Gimel, interessante que a letra é totalmente palatal, né? A língua no céu da boca não é Gimel, é Gimel. Gimel, né? Então falando sobre a letra Aleph, né? A letra Aleph no grego corresponde a alfa, Beit, né? No grego corresponde a beta e Gimel com gama. Né? E o Dalet, que será o próximo vídeo, corresponde a letra delta. Eu quero falar, por exemplo, né, sobre a origem do alfabeto fenício e para que ele foi usado, né? Por exemplo, o que levou os fenícios a criarem o alfabeto foi justamente, né, a necessidade de controlar e facilitar o comércio, né? Os fenícios é considerado também como os povos marítimos, né? Eles cambiaram, né, com várias nações, né, estados, entre Tiro e Sidom, né? E o alfabeto fenício ele foi criado, né? Por quê? Porque tanto o idioma egípcio como o idioma sumério, né? Os caracteres deles são totalmente diferentes, porque a escrita do Egito é apenas hieroglífica. Inclusive, se verificarmos o nome, né? Hiero, né? Sagrado, glífico, idioma, né? Escritos, na verdade, escritos sagrados, né? E a escrita cuneiforme também, né? Era muito difícil de se estabelecer entre o comércio, né? Porque é uma língua estritamente fechada, né? Interessante que tanto uma como a outra que detinha o poder do idioma e que estudava para elaborar o alfabeto eram os sacerdotes. Os sacerdotes, por exemplo, da religião suméria estudavam o cuneiforme e os dos egípcios, né, estudavam os hieroglifos. Então, o fenício ele nasceu como um idioma estritamente intercambiável. E foi o idioma fenício que originou, né, por exemplo, serviu de base, né, para os alfabetos gregos e os alfabetos latinos, né, do qual que nós aqui do Brasil, né, por exemplo, em outros países, né, do Ocidente aqui, principalmente da América Latina, herdamos isso, mas isso não vem ao caso, né? E o que eu quero falar acerca dos fenícios? Os fenícios, eles eram primos de alguns povos, né? Por exemplo, eles eram primos, né? Vamos dizer assim, estritamente primos, mas eles eram vizinhos dos povos da língua amonita, da língua moabita e edomita, né? Então, são povos que tinham um idioma particularmente quase semelhantes, né? Os idiomas quase semelhantes uns aos outros, visto que alguns deles utilizavam o paleo-hebraico, mas tinham algumas particularidades de cada idioma. Assim como eu falei no outro vídeo, né? Quando fala sobre o idioma no livro de Juízes, sobre Shibolete e Sibolete. Então, tem línguas que têm umas características principalmente particulares, né?
Então essas línguas, tanto a Amonita, a Moabita e a Edomita, elas não existem mais, né? Inclusive até a língua cananita, né? Língua fenícia, do qual foi a mãe dos idiomas em que falamos hoje, inclusive até o idioma inglês, né? Se baseou também parte, né, da sua raiz, né? Nasceu também dos fenícios. E o que eu quero falar particularmente hoje é sobre a letra Gimel, né? A letra Gimel, seu paralelo no grego, significa gama. Interessante que a letra Gimel, ela se assemelha à corcova de um camelo, né? Que seria um lugar, por exemplo, estreitamente alto, não tão alto, né? Apenas como um ponto de referência. E algumas palavras, né, mais antigas, né, dos povos hebreus se associam a esse tipo de elevação mediante a sua raiz, a sua matriz, né? E algumas palavras que eu quero aqui partilhar com vocês que sofreram sim a influência, né, dos outros povos, mas não muito, porque ainda participaram, ainda tiveram, né, o seu radical ainda preservado. Eu quero falar algumas palavras. Por exemplo, a palavra G, né? Você vê lá a letra Gimel, né? Uma espécie, parece que tipo de uma cobrinha, assim, com a perna meio em pé, como se estivesse quase dando um bote. Então a palavra Gimel, que vem do Gimel, né? A palavra G, desculpa, né? Ele vem com Gimel e o Aleph, G, significa orgulhoso, que é uma pessoa estritamente orgulhosa. Outra palavra também, vemos a palavra Gaar, né? Que é o Gimel e o Aleph e o Re. Então significa algo que é exaltado, aquilo que cresce, né? Aquilo que se levanta. Outra palavra também que verificamos, por exemplo, seria a palavra guilt, né? Um alto posto, né? Que um sacerdote tinha, ou um rei tinha, né? Ou a majestade. A palavra gadol, gadol significa grande, e tem o gadolat, que é no feminino, né? Que tem o Aleph e o Tet no final, que significa grande também. Outra palavra que também podemos verificar é Gog, que significa governante. Outra palavra também que vemos é Givear, né? Givear significa colina. Outra palavra também que verificamos é a palavra Godel. Godel, que significa grandeza. Vemos também a palavra Gader, que significa muro ou muralha. Ou a palavra Gamal. A palavra Gamal significa camelo, né? Então é apenas o que eu estou passando aqui para vocês, algum resumo de algumas palavras que ainda preservam a sua raiz. Isso você pode buscar, por exemplo, em um bom dicionário de hebraico, né, de Stockwell. É muito bom esse dicionário. Na próxima aula eu mostro para vocês. E eu vou mostrar como é que vocês podem achar, por exemplo, essas palavras. Por quê? Porque quando uma pessoa está lendo o hebraico, a pessoa ela tem que tirar o prefixo e o pós-fixo para achar o shoresh, né, que significa a raiz do hebraico, que ela é triconsonantal, né? Por exemplo, quando eu falo assim, Hagadol, né? O rei ele pode ser usado como o ou a, dependendo do contexto, né? Hagadol, o grande, ou a grande. Aí, por exemplo, como está no feminino, e se no final da letra, né, da palavra, tipo sufixo Aleph T, né? Hagadolat, a grande, né? Ou Hagadol, o grande, ok? Então, essa é a intenção mesmo do vídeo, tá bom? Passar para vocês a origem dessas palavras. E nos próximos vídeos eu vou, né, por exemplo, dar algumas bases como se deve achar uma palavra no dicionário hebraico, né? E como poder desmembrar elas para poder estudar a raiz, que é conhecida como shoresh. Muito obrigado a todos, tá, pela atenção, viu?
E se você estiver gostando do meu canal, dê um joinha, né, e compartilhe. O que eu quero passar apenas aqui é o básico, né, do idioma hebraico, né, e como isso, com o decorrer, né, das aulas, formar frases um pouco mais complexas, assim como adjetivos, substantivos, né, e outras palavras, tá bom? Muito obrigado para todos e tenham um ótimo final de tarde.